Boa noite a todas e a todos. Eventualmente poderia não ter sido assim. O caminho da história, no mundo do qual somos herdeiros, fez-se através da escrita. Mais que uma cultura, somos uma civilização da escrita. Seja ela para exprimir emoções, para desenvolver pensamento e especulação, ou seja mesmo na dimensão da factualidade, da descrição ou até da prova. Do mais espiritual ao mais material, todo o nosso mundo se espraia na escrita. Mas podia não ter sido assim. As culturas e as religiões africanas ou ameríndias, por exemplo, não criaram uma cultura dependente da escrita. A oralidade, tantas vezes expressa através da poesia, é a mecânica da transmissão de conhecimento, de construir pensamento, de elaborar o mundo. Mas nós, na forma como organizamos a leitura do mundo, definimos tradicionalmente na palavra história a fronteira entre o antes da escrita e o depois da escrita, como que subentendendo o antes da civilização e o depois da civilização, o antes da cultura e o depois da cultura. E, de facto, a relação da cultura com essa técnica de passar a escrito o que é pensado ou dito trouxe-nos revelações quase inimagináveis e das quais somos diretamente herdeiros e dependentes. Ao inventar a escrita ideográfica com base num desenho, as antigas civilizações, seja a suméria, a egípcia, a do Val do Indo ou a chinesa, tiveram de fazer um imenso trabalho de redução do conhecimento de todas as coisas a denominadores comuns. Os signos ideográficos, para poderem comunicar, têm de ser reconhecidos, têm de transmitir os aspectos gerais e universalmente aceites. Por exemplo, o escriba egípcio não pode desenhar a sua mesa se quiser ser aceita em termos de comunicação. Tem de desenhar a mesa que seja reconhecida por todos como a mesa. Às especificidades poéticas de cada indivíduo sobrepôs-se, obviamente, o pragmatismo funcional de um código aceito por um coletivo. Mas a palavra não ficou prisioneira da escrita. As cosmologias encontraram na palavra a capacidade criadora. Deus diz e a obra faz-se. Numa junção entre pensamento e emoção, para os antigos, a língua era apenas o órgão que tornava exterior aquilo que definia o coração. A palavra era a vontade criadora, por vezes tornando-se autónoma e correspondendo quase a uma vontade própria. No início era o verbo, sem que saibamos exatamente o que quer dizer a palavra grega logos, que tradicionalmente traduzimos por verbo, e que nos remete também para uma ideia de vontade e de poder, isto é, de força criadora de novo. O pensamento era criador e criava, a palavra expressava-o, a escrita consignava-o. Régis Debray, autor que conheci através do Frei Bento Domingos, num seu livro Deus um itinerário, afirma de forma provocadora que, e passo a citar, se o homem descende do símio, Deus descende do signo. Fim de citação. De facto, a ideia de Deus tem uma história à qual se pode aplicar uma arqueologia de palavras e signos que nos mostra como foi trabalhada, depurada e afinada essa noção até às línguas mais próximas da nossa. Mas Deus é apenas o exemplo magno dos processos de construção de sentido que encontramos em qualquer palavra ou ideia. E tal como com qualquer conceito ou categoria, o vocabulário permite-nos pensar a coisa, mas ao mesmo tempo enclausura a liberdade de pensamento dentro desse léxico que tende a ser estático, fechado e rígido. É aqui que a poética nos apresenta uma porta de saída, onde a objetividade joga um papel secundário, brincando a seu belo prazer com as palavras, subvertendo os seus mais comuns sentidos de dicionário. A palavra ou a escrita permitem a expressão da liberdade, mas limitam-na à cosmovisão cultural em que estamos encarcerados. Será que, no limite, a plena liberdade de pensamento se encontra no silêncio? Ou será mesmo que o pensamento só poderá ser livre se liberto do próprio eu, que já não consegue pensar a não ser em palavras residentes numa linguagem? O silêncio adivinha-se então como a possibilidade de renúncia à linguagem que nos constrange. Ou nem o silêncio nos libertará da palavra com que definimos o pensamento.
Antes de passar ao próximo momento, gostava naturalmente de agradecer, na pessoa da Ana Pinho, à Fundação de Serralves, a possibilidade de organizarmos este ciclo, de agradecer aos dois mecenas, na pessoa do Dr. Luís Portela à Fundação Bial, do Dr. João Teixeira à ADST e, obviamente, ao Pedro Abrunhosa por ser uma parte gêmea tão importante neste deambular por ideias que nos traz até aqui. Por fim, naturalmente, agradecer, acima de tudo, à Lídia Jorge, ao Frabento Domingos e à Luísa Meireles por terem aceito o desafio de estar hoje aqui connosco a desconstruir esta ideia, e passo de imediato a palavra ao Pedro Abrunhosa. Obrigado a todos. Boa noite. Vamos levantar voo nesta noite minha chuva de outono, minha terra com céu. Vamos ser reis sem trono, não vai bem de abandono, uma paz sem retorno, vamos levantar voo longe das trevas, na dor das pedras, vamos levantar voo. Vamos levantar voo nesta noite abraçar um trapézio no fogo, um balanço a escar. Vamos trocar o jogo entre pássaro e lobo, entre rainha e bobo. Vamos levantar voo longe das pedras, na voz das pedras. Vamos levantar voo. E sem destino cai um raio no granito, no divino se couber dentro de ti. E sem certeza temos pão e mesa posta, isso basta, o teu chão já mora aqui. Não temos sono e não temos dono, vamos levantar.
dar peito às balas. Essa dor não perdoa. Tombar nas tuas asas. Vamos nascer de novo, sem amarras nem porto, sem as garras nem estorvo. Vamos levantar hoje as trevas, na voz das pedras. Vamos levantar Todos sabemos ao que vimos. Obrigada. E parece que temos cerca de hora e meia para falar sobre a palavra, a linguagem e o pensamento e a escrita. Eu confesso que não preparei nada de especial, aliás, aqui as honras devem ser feitas ao Frei Bento Domingues e à Lídia Jorge, que são mestres da palavra, do pensamento e da escrita. Eu sou jornalista, o meu ofício é mesmo também a palavra e nesse âmbito tenho imenso gosto de estar aqui e muito obrigada pela honra que me dão de estar aqui a moderar estes dois grandes da nossa vida cultural. Eu pensei um pouco sobre aquilo que poderia dizer sobre a linguagem e o pensamento e como o pensamento é apropriado pela linguagem, mas também pela escrita. Eu sei como sou, como faço. Perante o que é hoje para mim, seguramente para muitos de vocês, um ecrã em branco de um computador. Desculpem. Perante o que é hoje para mim, e se calhar para muitos de vocês, o que é um ecrã em branco de um computador, para mim as palavras nascem-me na ponta dos dedos. E isso ajuda-me, por um lado, a estruturar o pensamento e, por outro, a levantar voo, como dizia agora o Pedro Brunhosa.
ou seja, nunca é possível, se há uma escrita compulsiva, que nos força a escrever, a dizer qualquer coisa, há também aquela escrita que nos obriga a raciocinar, a dizer o indizível, a raciocinar sobre aquilo que existe e que não existe, ou que só existe no nosso pensamento. Visto de um ponto de vista meramente banal, normal, que será, por exemplo, a natureza humana, uma criança, nós percebemos que o pensamento precede a escrita, mesmo que esse facto não impeça a criança de apreender, antes de apreender pelo pensamento o conceito da escrita, de rabiscar, de copiar e até fazer à sua medida uma obra de arte. Aliás, pensei nisso quando estava escrevendo, como disse, as palavras saem-me dos dedos, e pensei nisso porque pensei também nos homens primitivos, como eles comunicavam e comunicaram connosco pela arte das cavernas, pela arte rupestre. E eu não sei se não era uma linguagem, ou se era uma escrita, ou se era uma forma de arte. Ou era tudo isto junto, porque no fundo a escrita também é imagem, também é arte. E tudo isto é grande e interpenetra-se e está tudo ligado numa relação indissociável em que em que uma coisa não é a causa da outra, mas um círculo virtuoso de desenvolvimento um do outro. Eu, a propósito desta sessão, e fazendo um pequeno inventário sobre o que foi a invenção da escrita, há quem reporte sendo a escrita um meio de comunicação de signos, enfim, de inscrições, pode ser datada de há 100 mil anos atrás, e não de há 4.000 como reza a nossa história, em que os sumérios inventaram a escrita. E 1000 anos mais tarde, ou seja, se reportarmos a escrita como há 4.000 anos, 1000 anos mais tarde, já tinham esquecido as origens da palavra, das origens exatas da invenção da escrita, e tinham-na substituído por um mito. E esse mito, no quadro de uma epopeia que opõe duas cidades. Permita-me que vos conte. Uruk, capital da Suméria, e Arrata, uma cidade longínqua e fabulosa. A rivalidade entre as duas cidades era também a de dois homens. Enmerkar, o rei de Uruk, contra o senhor de Arrata. Enmerkar enviou por várias vezes um mensageiro ao senhor de Arrata, constrangendo-o ou instando-o a submeter-se. A mensagem era acompanhada de presentes que o senhor de Arrate recusa. Ele compreendia que aceitar os presentes seria colocar-se numa posição de dívida e submeter-se simbolicamente. Depois de várias tentativas infrutuosas, Enmerkar envia uma mensagem escrita num pedaço de madeira. E por este gesto, ou com este gesto, inventou a escrita. O senhor de Arrate foi obrigado a tomar nas suas mãos a mensagem, mas não conseguiu, não pôde decifrá-la. Com razão. Enmerkar era o único a deter o segredo da escrita. O seu estratagema funcionou. O senhor de Atara, ao aceitar o presente que lhe era dirigido, fez um ato de obediência e estava desde então submisso. Isto é eu achei muito interessante este mito, não é? Como a escrita também é o trampolim para o pensamento, e por isso, e para não estar a perder muito tempo a falar sobre
eu própria estar a falar sobre estas coisas, porque acho que o Frei Bento e a Lídia Jorge têm muito mais coisas para dizer. Só gostava de acentuar um aspecto que para mim tem muita importância, que é a escrita não se limita a transcrever o pensamento. Eu acho que na sua origem e no nosso cotidiano, a escrita é um instrumento intelectual que nos ajuda, que nos faz crescer, que nos permite aumentar a memória, favorecer a elaboração da reflexão abstrata e complexa e reestruturar a palavra, mesmo a escrita. É assim uma forma de tecnologia que, como nós sabemos, variou ao longo dos séculos, teve múltiplos suportes e que hoje até se armazena na nuvem. Eu gostava de falar também um pouco, antes de dar a palavra aos nossos convidados, sobre a ligação da escrita e do divino. Porque se nós na arte rupestre, não sabemos como isso estava ligado, sabemos que a representação visível do invisível sempre esteve ligado ao divino, à espiritualidade, seja que for, sob que forma for e de que divindade for. Os escribas do antigamente eram a elite dos funcionários, não é? E que estavam diretamente colocados sob a proteção divina. No Egito foi o deus Thoth que inventou a escrita. E o hieroglifo significava literalmente caractere, glifo e sagrado, hieros, caractere sagrado. Mas nem por isso a escrita não deixou de ser vista suspeitosamente pelas múltiplas religiões e pelos sistemas religiosos que a viram como uma ameaça. E não estou a falar da religião cristã, onde isso nos é muito comum, ou mais chegado, digamos assim, mas até os mitos antigos, egípcios, Platão relata-o, como a invenção da escrita faz-se em detrimento da memória. E hoje, como dizia há pouco Frei Bento Domingues, naquelas civilizações que não têm escrita, cada vez que morre um homem, morre uma biblioteca. E nós sabemos que das cerca de 3.000 línguas que existem e que estão, digamos que catalogadas no planeta, apenas ou pouco mais de uma centena têm escrita. A escrita não é, portanto, um fim em si, mas está ao serviço do nosso pensamento. E no princípio, e porque está aqui o Frei Bento Domingues, que pensa muito sobre estas coisas e pensa muito bem, e pensa sempre de uma forma provocadora, embora ele goste de dizer que provocadores são os outros, eu gostava que ele nos explicasse, pelo menos porque a parte divina, neste divino que não quer apenas dizer o divino de Deus cristão, mas a palavra de Deus, e que, como nós sabemos, abre o Evangelho segundo São João, como já aqui foi citado. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por Ele, e nada do que tem sido feito foi feito sem Ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Por favor, Frei Bento, para começo de conversa, quer explicar-nos que palavra é esta? Se eu soubesse, quer dizer, mas é que eu não sei mesmo. Porquê? Por uma razão simples. Há pessoas que falam de Deus que parece que lhe deram a volta. Andaram por trás e por dentro, viram Deus e dizem como é. Por exemplo, eu neguei-me sempre a dizer palavra de Deus. Quer dizer, qual é a boca de Deus? Como é que Deus fala? Ou então quando dizem que isto foi escrito por inspiração divina, digo, como é? Porquê?
havia uma escrita antes de ser escrita esta palavra, que era: Deus era o silêncio. E depois aparece na Bíblia que Deus é palavra. Pronto. Eu não fui que escrevi nada da Bíblia. A Bíblia teve muitos escritores, eu não assisti, não sei. O que tenho é textos diante de mim. De uns gosto muito, de outros não suporto. Por exemplo, dou um exemplo porque é de um meu confrade, o Frei Francolino Gonçalves, que talvez um dos maiores exegetas a nível mundial, que morreu há 2 anos. O Frei Francolino, que ensinou na Escola Bíblica de Jerusalém, investigou muitas coisas, e uma das coisas importantes que ele fez foi lembrar que há 2 iaveísmos, pelo menos 2, mas típicos 2. Um de inspiração chamada sapiencial, aquilo que deu origem à corrente sapiencial da Bíblia. É um Deus realmente criador de tudo e de todos, e que dá a liberdade de recriar tudo e a todos. E depois há um Deus nacionalista, que libertou Israel do Egito, e depois tem um povo e dá cabo dos outros povos para que aquele povo vença. Mata e manda matar. A Bíblia é um livro horrorosamente violento. Tem coisas que eu, por exemplo, mesmo quando venho a rezar o ofício, passo à frente, não leio. Quer dizer, não dá. Dizem palavra de Deus, digo eu, é o que dizem, porque são testemunhos, e eu acho que é muito importante que isso continue na Bíblia. Não são nada como o Marcião, que queria acabar com essas coisas do Antigo Testamento e começar tudo no Novo Testamento. Porquê? Porque nós somos de todos os testamentos e de todos os mundos. Em nós, em cada um dentro de nós, existe tudo. Somos tão contraditórios e, portanto, é necessário ter esse espelho da contradição. Mas não temos que alinhar, que aprovar, que dizer isto é a palavra de Deus. Isto é o que um povo atribuiu a Deus. E fez Deus defensor do seu povo e de ataque dos outros povos. Quer dizer, um Deus que mata e manda matar, que se mate ele, não é? Quer dizer, não dá. Quer dizer, e o Frei Francolino teve um trabalho enorme, porque foi um trabalho de exegese meticulosa, e não teve ninguém que se opusesse a isso. Eu acho que foi um trabalho importante. Portanto, quando nós dizemos a palavra de Deus, é um símbolo. É uma forma de falar, como eu digo aos garotos. É uma forma de falar. Eles até já, quando eu pergunto o que é coisas assim que vêm ao domingo na missa, e eu digo, eles já sabem, isso é uma maneira de falar. Quer dizer, são maneiras de falar. Mas nós temos uma tendência a fazer disso uma coisa ôntica, uma coisa, ser mesmo um ser e tudo isso. Sabem que o místico Mestre Eckhart dizia: Deus, livra-me de Deus. Quer dizer, livra-me dos ídolos, daquilo que nós criamos à nossa imagem e semelhança. Portanto, isto é só para dizer que essas frases que a gente usa são muito importantes, porque lembram que Deus, na Bíblia, não é silêncio, mas também não é a trovoada que se pensa. Agora, na nossa psicologia, eu quero dizer só isto e acabo já. Muitas pessoas, quando veem no jornal o meu nome à frente, OP,
pensam que pertence a uma empresa de obras públicas. Muitas pessoas perguntam o que é que significa isso, DOP. Ora, isto era o nome que São Domingos exigiu ao Papa de escrever. Ordo Predicatorum. Não Ordo Predicantes. Se ele pregar, podem pregar. Agora, cuja função seja pregar. Portanto, falar. Ora, mas havia uma coisa imediatamente, nas imagens todas, sobretudo frangélico, que apareceram, foi um dedo sobre a boca. Antes de falar, pensa. Antes de pronunciar, e por isso é que a teologia nasceu como cogitatio fidei, como Santo Agostinho até dizia coagitação, quer dizer, ser agitados pelo que nos vem à cabeça, pelo que vem à cabeça dos outros, aquilo que lemos, aquilo que herdamos, aquilo que refletimos, e não pode haver teologia, e eu acabo aqui, dizia Tomás de Aquino, que eu, se repetir o credo, estou na ortodoxia católica. Mas, se vou com isso só para casa, vou com a cabeça vazia. Aquilo que faz a prática teológica, como é que é verdade isso que dizes que é verdade? Portanto, eu creio que no silêncio nascem as interrogações, das palavras nascem as interrogações, dos livros nascem as interrogações, sobretudo da natureza nascem interrogações. E eu lembro-me que estava na Serra do Gerês e estava na escola e nunca percebi que estava na Serra do Gerês, porque Serra era dos Serrinhas. A gente dizia montes, como quando cheguei à escola e me mandaram ler mação. E levei uma bufetada, era um legionário que estava a substituir a professora, a dizer mação. Isso não existe, é maçã. Plural, maçãs, isso não existe. Também, eu cheguei a casa e disse à minha mãe, o Senhor Santos anda a dar cabo da fruta toda. Porque a gente estava a aprender outra língua, nós tínhamos outra maneira de falar, mas isso é outra história. O que quero dizer é que a palavra devia ser divina. Mas, meu Deus, o que a gente faz das palavras, não é? Uma mentira permanente. Desculpe. Muito obrigada. Uma coisa e outra, digamos. Lídia Jorge, como escritora, e sabendo que a escrita, em bom rigor, não precisa de interlocutor, quer dizer, é um ato muito solitário, mas que se destina, ou isolado, mas que se destina a romper esse isolamento. Escreve-se para alguém, às vezes para nós, mas para ser interpretado por outros. Seja o que for que se escreva. E a poesia também. Neste sentido, como escritora, como é que é a escrita? Como é que se faz arte daqui, das palavras? Bem, de facto, Frei Bento colocou bem as questões, como sempre, na relação entre, no fundo, eu interpreto que o Frei Bento desconfia das palavras e faz muito bem desconfiar. A arte, a escrita literária, aquela que é artística, é sobretudo linguagem comovida. Esta sessão começou com uma espécie de clímax, e tudo o que nós agora estamos a fazer é o anticlímax, depois do Pedro ter cantado. E porquê é que foi tão importante o Pedro ter cantado? Porque expressou de uma forma a mais intensa que há da linguagem comovida. Pois há muitas linguagens, mas de facto há aquela que tem um dramatismo, tem uma comoção atrás. E é essa que os escritores utilizam.
E quando se canta poesia, boa poesia, como é este caso do levantar voo, vamos todos levantar voo, em que há uma espécie de chamada para um sair da terra, fazer alguma coisa acima do humano, e está agarrada ainda por cima à música, estamos na expressão máxima. Toda a gente tem aquilo que a mim também me atravessa, que é aquilo que é uma experiência estética. Acabamos e, de facto, todos temos vontade de andar um bocado acima da terra. Nós, por muitas definições que haja do estético, são raciocínios que se fazem. O estético é uma experiência. E, ao ouvir uma música assim, desta natureza, nós sentimos, de facto, uma elevação. E não há palavras para a descrever, senão tentando repetir isso mesmo. E ainda por cima, isto é tão importante na música, que acontece mesmo, que às vezes as palavras podem até não ser bem entendidas. É o caso, por exemplo, no jazz, em que há aqueles glissma, aqueles deslizamentos, aliás, como a Amália também fazia, sobretudo já no fim da vida, não é? Quando as palavras não se entendiam e, no entanto, transmitiam uma emoção absolutamente extraordinária. Porque as palavras não têm só a parte do inteligível, o seu próprio significado. Elas têm um corpo e vêm agarradas àquilo que é a própria expressão humana de quem as pronuncia. Então isto é um bocado complicado, não é? Porque repare, as próprias crianças, até antes de saberem pronunciar palavras completas, elas tentam cantar palavras. É absolutamente comovente ver uma criança muito pequenina que não sabe ainda falar, mas quer cantar palavras. E ela sente aquilo que nós todos sentimos e que sentimos há bocadinho, que é uma ideia de triunfo. Aquilo que aconteceu há bocadinho com a canção do Pedro Brunhosa, nós sentimos um triunfo. E não é um triunfo sobre ninguém. Ninguém fica esmagado com este tipo de triunfo que a arte dá. Pelo contrário, é uma espécie de triunfo sobre a nossa própria natureza. Como se abríssemos uma janela para uma outra coisa que nós andamos à procura e que não sabemos. E isso é o que a escrita procura também fazer sempre. A escrita depois não tem uma música, não tem uma guitarra, não é? Mas ela própria é tão exigente que cria, quando se escreve poesia, quando se escreve prosa, com intensidade, ela cria uma guitarra dentro dela. Portanto, vamos atrás dela. Ora, o que acontece é que os escritores, em geral, deixam muito presente duas idades da sua vida. A criança. A criança, em geral, não é sempre assim, forma o pensamento pensando que entre ela e a natureza, ela e o mundo, não há distância. E pensa que todo o mundo à volta dela, ela vê dramatizado e vê as coisas como pessoa. Ela vê a imagem de tudo é ou bom ou mau, tudo lhe serve ou não serve, tudo há ameaça ou, pelo contrário, há carinha. Em cada coisa, a criança vê uma pessoa, vê um ser humano, vê uma coisa, vê gente. Para a criança, o mundo é gente. E os poetas e os escritores o que fazem é manter essa mesma noção. A noção de que não estão sozinhos no mundo, de que se mantêm ligados ao mundo. E é por isso que, por exemplo, a Uxia, aquela escritora, a cantora galega, manda-me um texto e diz: Lídia, mando-te todos os meus passarinhos. Não é? Mando-te todos os meus passarinhos. Ela fala como uma criança. Ela não é uma criança, mas utiliza essa linguagem, não é? É o que acontece, por exemplo, com a Maria Lúcia da Alfarra, que manda um e-mail a todos os amigos e diz: mando-vos abraços, laranja, rosa, fúcsia. Ela junta as cores aos abraços, de facto como se fosse uma criança. É o que me faz quando a Luísa Amaral me encontra. A Luísa comporta-se como uma criança comigo. E por isso, digamos, há uma relação tão íntima, porque nos entendemos, não temos vergonha de ser criança.
O que acontece às pessoas depois, quando escrevem e quando são adultas, é que têm vergonha disso, vão rasurando isso. Mas os escritores que pegam nessa linguagem, que é uma linguagem que mantém, digamos, o ser inicial em conjunto, digamos, o ser próprio, o ser íntimo, o ser seu, com a natureza e com o mundo e com tudo o que está à volta junto, em geral os escritores juntam uma outra idade da sua vida, que é a vida do adolescente. O adolescente também não faz uma separação entre ele e o mundo. E é por isso que os adolescentes se matam tanto. Matam-se nas motas, matam-se em toda a maneira e feitio, porque eles ainda pensam, eles não têm ainda a noção do perigo, eles não têm a noção da morte, não têm a noção de que eles são eles e que o mundo não os vai amparar. Eles julgam que o mundo ainda os ampara. E o adolescente é aquele que quer ganhar o mundo, é aquele que está lutando para perceber as dificuldades do mundo. E é, em geral, alguém que quer ser corajoso, quer ir aos limites. É por isso que se afasta da família, afasta-se da casa, quer experimentar a distância. Os escritores fazem isso com a linguagem. Isto é, são, em geral, megalómanos com a linguagem. Querem que a linguagem lhes diga tudo. Querem que a linguagem não só seja dramática, como a linguagem faça uma espécie, sempre, permanentemente, uma nova cosmologia. Ora, aqui há um problema, não é? É que a escrita e as palavras não são suficientes nunca para traduzir o nosso mundo. Existe um mundo sempre muito mais vasto do que aquele que nós podemos traduzir por palavras. E, portanto, quando as pessoas, enfim, simplificando Wittgenstein, dizem os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem, é um erro. Aliás, muitos outros filósofos e linguistas na altura foram contra o Wittgenstein, porque de facto é um limite dizer isso. O meu mundo de experiência é muito mais vasto do que aquilo que eu posso dizer por palavras. Há, sobretudo, a experiência do inefável. Aliás, inefável, o que significa é exatamente isso, aquilo que não se consegue dizer. E é aí que a arte tem um papel semelhante a um papel da espiritualidade. É que toda a espiritualidade está a dizer o mundo, a régia extensa, esta coisa que a gente pode manobrar com as mãos, ver, medir, não é suficiente. E quem escreve está permanentemente a dizer isso. Está a dizer, as palavras não são suficientes para mim. Cada livro que se escreve é para dizer, isto não chegou. Há uma outra coisa. Isto não está completo. E por isso mesmo, por exemplo, Virginia Woolf falava nesses momentos do instante, os momentos da epifania, que são momentos que conduzem de facto à escrita, mas que revelam ao próprio de que há uma dimensão misteriosa para além das palavras e que não consegue ser captada por elas. Frei Bento, porquê que aqui uns traduzem essa epifania na escrita e outros noutra coisa qualquer? Noutra coisa qualquer, não. Quer dizer, pessoas têm talentos, outros não têm. Por exemplo, a mim, se me pedirem para cantar, fogem todos da sala. Quer dizer, portanto, eu creio que é também uma diversidade enorme de dons diferentes e de expressões diferentes. O que acontece é que foi o pouco trabalho que eu fiz durante a vida, foi desconstruir o discurso usual, cá em Portugal, o discurso religioso, o discurso católico, o discurso do catecismo, o discurso das homilias, o discurso das encíclicas. Porquê? Porque é uma fala que faz que é uma revelação
muitas vezes da estupidez. Quer dizer, o problema grande, que é, a meu ver, o trabalho teológico, é que se não tiver uma vivência mística, se não tiver uma vivência interior, se não tiver realmente um convívio com aquilo que nenhuma palavra diz, se ele não, por assim dizer, não for caldeando dentro dele, ruminando o mistério de viver, o mistério de existir, ele não pode ver a distância que existe entre isso e as coisas que mandam dizer. Na catequese, nas homilias, nas coisas que fazem. Porquê? Porque sabe a comida requentada, sabe a coisa que já perdeu força, já não tem energia. Ora, eu também não tenho energia para substituir essa, seria um poeta. Quer dizer, e eu acho que há também chamada poesia religiosa, poesia mística, e há grandes coisas fantásticas nesse aspecto. Não é preciso só falar de São João da Cruz. Há realmente... Agora, isso é preciso dá-lo a conhecer para não se confundir num mundo católico que é tudo catecismo, é tudo o que convém saber, convém fazer, convém dizer, convém rezar, tudo isso. Porquê? Porque isso é a morte do silêncio, da palavra, da escrita, de tudo. E o trabalho teológico, a meu ver, deve ser o de ressuscitar o que fica escondido, o que fica banalizado. Quer dizer, uma teologia responsável é uma teologia que luta contra a banalização. Ora, isso dá o quê? Uma coisa que o Papa Francisco tem chamado a atenção. Por exemplo, que a palavra dos bispos, a palavra dos pastores, a palavra de Deus, deve saber a povo, deve saber a experiência que há. Sem a experiência e fora da experiência, não há palavra boa, nova que nasça. Ora, na Idade Média, a coisa que tinham era o problema da palavra nova. A palavra nova era aquela palavra que quebrava com os hábitos de falar, com os hábitos de se exprimir. E a música também é assim. A música nova, uma coisa que vem, é aquela que rompe com aquilo que já é um estereótipo. Já não é nada. Ora, por que a gente ainda ouve arte antiga, música antiga, tudo isso? Porque não são antigos. Porque veiculam uma novidade contínua dentro de si. São uma energia contínua. Ora, pronto, e acabo aqui. O meu trabalho é um bocado este. É questionar. Questionar, não sei construir nada, mas questionar. Porquê? Porque na medida em que perguntarmos, em que não nos contentarmos com o que é dito e é feito, mas que há outra realidade que é necessário descobrir, que é necessário indagar, que é necessário investigar. Ora, não é uma substituição. Eu não gosto muito daqueles estilos que dizem que vão dizer a verdade. Se é verdade isso que dizes, valha-nos Santa Marta, não é? Quer dizer, não pode ser. Nós, a trabalheira que devemos fazer é levantar, ampliar as perguntas, ampliar as questões. Ora, a gente também nota isso na verdadeira música, a gente também nota isso na verdadeira poesia, a gente nota isso na verdadeira literatura. Mas quem não tem, como eu, jeito nenhum para isso, porque, reparem, eu não sei escrever, nunca me considero escritor, eu
obrigaram-me a escrever, porque disseram que as palavras só que fazia como pregação depois voavam, portanto, mas ficam agora amortalhadas, estão a perceber? Ficam mortas na escrita, portanto também não ganham muito com isso. Mas também podíamos ajudar a levantar voo. A levantar voo, mas para isso é necessário impulso. Ora, o problema para mim importante é realmente que todos levantem voo. Quer dizer, o problema da Igreja, a meu ver, no mundo, é precisamente que todos levantem voo, não é só aquilo que é talento, capacidade, carisma de poesia e de música. Porque é um bocado assim. Já estou a falar demais. Que é, por exemplo, é como também nas homilias. Está ali o padre, Zéu. Porquê? Porque ele tem o privilégio do poder. Ora, o que deve ser o trabalho do teólogo é dar poder a toda a gente. Poder de falar, de escrever, de dizer que há tanta coisa a caminhar, tanta coisa a descobrir. E isso é que me parece que é também uma coisa que tu disseste há bocado, que me parece importante. E isso é da minha experiência. A gente, ao fim de uma homilia, ao fim de conversar com as pessoas, ao fim disto, até de pensar que lhe disse algumas coisas úteis, volta para casa, volta para o convento e diz, puxa, isto não é nada assim. Não é isto. Tem de ser de outra maneira, isto tem de se ver de outra maneira. Porquê? Porque a experiência do novo suscita a palavra. Quer dizer, a gente não pensar que há assim um lugar de quem sabe e manda. É como as pessoas dizem em português, está a mandar vir, não é? Não é. E os padres, nós temos o costume de andar sempre a mandar vir. Ora, é necessário recolher a palavra de todos. E isso é que é dar a voz. Por isso, eu acho que é uma coisa muito importante, é todos os ensaios que se fazem no país e fora do país, para que haja mais pessoas a exprimir, quer seja na poesia, quer seja no romance, quer seja aquilo. Eu descobri muito daqui duas coisas. A Luísa Soares Filho Cabral, uma coisa que me ajudou foi a ler a Agostina Bessa Luís. Ela tinha essa pancada, tem uma tese lá sobre a religião da Agostina. Mas o problema é que eu depois segui um curso da Agostina e vi que aquilo era um vulcão contínuo, daquilo que vinha, passava. Agora, o problema foi a escrita. Porquê? Porque eu corrijo e depois também gastava muito papel. Então arranjou-me, também foi a Luísa que me arranjou aí uma maquineta que havia, autista, em que a gente podia escrever e corrigir. Foi uma coisa há muitos anos. Ainda não havia assim os computadores assim muito divulgados. Mas agora o problema é o seguinte. Eu gostava muito, e é isto que eu deixo, que as pessoas, ao fim de uma missa, fossem ter com o padre e o instruíssem um bocado. Desconstruir a missa. Não, era isso. E era outra coisa. Era também oferecer-se. Há muitos católicos, meu Deus, nas missas, que têm muitas competências e há poetas, e há escritores, e há engenheiros, há tudo. Só que querem saber a palavra certa. Tudo que buscar a palavra certa desacerta. Porque não existe. Isso é uma criação dos verdadeiros poetas, verdadeiros escritores. A palavra certa, como disseste já há bocado, dali a bocado é incerta, por isso escreve outro livro. Por isso é que faz outro poema. Quer dizer,
porque há uma insatisfação contínua com a expressão do inexprimível, daquilo que a gente ruminou no silêncio. Estou aqui. Desculpa. Lídia. Se não existe a palavra certa, e como há bocado disse que cada livro é a promessa do próximo, não é? Então, existe alguma coisa que é sempre, ou que está sempre subjacente na escrita de um escritor, de uma escritora, como aquilo que nunca se consegue exprimir, ou alguma vez, então, é possível a realização e dizer, expressei-me bem. Diz isso à noite e de madrugada já diz que não conseguia, não é? Quer dizer, há momentos em que eu acho que as pessoas sentem felicidade e dizem eu consegui, mas depois acham que não. Portanto, isto que o Frei Bento acabou de dizer digamos, não é... Os poetas não sabem nada também, acho eu, não sabem nada. E, aliás, eu leio aqui só uma passagem de um poema de um escritor, de um poeta mexicano, Marco Antônio Montes de Oca, que não leio todo, leio só um pedacinho, em que o poema chama-se Sílaba, e diz: procuro o achado da claridade, ergo meu corpo, mas detém-me a minha estatura. Sílaba, sílaba, sílaba. Tu a sós nada significas. Quando te encontrar, a morte achar-me-á vestido com a primeira palavra. Este é o sentimento que as pessoas têm. Quer dizer, qualquer poeta que não esteja completamente inchado do seu sucesso, não é? Que isso também acontece, não é? Porque a certa altura os escritores dividem-se em duas partes. Os que continuam a fazer o seu trabalho e que fazem sempre com a noção de que não está perfeita. E há os outros que, a partir de certa altura, podem fazer um risquinho num papel e tudo é obra, digamos, prima. E, portanto, esses possivelmente não precisam de ter esse sentimento, mas em princípio todos os escritores têm essa noção, como todos os artistas têm a noção de que trabalham no mundo incompleto. Aliás, a grande diferença que existe entre, porque antropologicamente a literatura ou a arte e a cultura e a religião possivelmente eram uma prática só. Não é? Era uma prática só, que depois se separaram, não é? Em geral, a religião ambos procuram uma totalidade. Dizem, eu não estou aqui, isto está tudo disperso, eu sou alguém entre múltiplas coisas visíveis e invisíveis, energias que não conheço, seres que não domino, forças que não sei para onde vão nem de onde vêm. Mas falo para uma totalidade. Isto, no início, possivelmente, era assim, mas a certa altura divide-se, não é? Os escritores continuam e os artistas continuam a pensar assim. Não conhecem o rosto da totalidade. E, portanto, nunca têm um livro único, nunca têm uma obra única, nunca têm uma palavra única, nunca dizem que falam em nome da totalidade. E por isso são atormentados? Não, quer dizer, podem ser atormentados e podem ser felizes, por isso, na busca, não é? Porque senão iam imediatamente para a religião. Porque a religião dá um rosto já. A religião resolve o problema. É por isso que as religiões têm um livro único. Eu uma vez viajei de São Paulo para Portugal e havia uma senhora que me disse, eu gosto imenso de ler. E eu fiquei contente, não é? Então o que é que lê? E ela disse, eu leio a Bíblia. E tenho aqui remédio para tudo. E então dizia que abria, tinha uma para as viagens, outra para as dores de cabeça. Ela encontrava tudo na Bíblia, o remédio, não é? E não lia mais livro absolutamente nenhum. E de forma dramática e trágica, nós sabemos o que significa hoje, no mundo, religiões que só têm um livro único, não é? E o papel, digamos, a grande vantagem de algumas culturas foi, sobretudo, a partir de certa altura, enfim, do século XIV, XV, XVI,
terem percebido que os livros múltiplos é que eram os livros da sabedoria. Ora bem, isso então acontece que faz com que as pessoas, digamos, com que os artistas saibam que estão permanentemente numa busca. E é por isso que nós não escrevemos livros de autoajuda. Aliás, está absolutamente enganado quem pensa que os livros literários servem para acalmar as pessoas. Não acredito que sirvam para dizer, para que as pessoas curem os males de amor, ou assim, como os livros de autoajuda. Os livros de literatura, eles têm, em geral, dois impulsos. Um impulso de acalmar, sim, pela estética, pela beleza, mas outro, em geral, vêm para inquietar a pessoa. Para dizer, tu não estás sozinho no mundo, tu tens os outros, a tua felicidade, se a tens, tu tens de dividi-la, tu tens de reparti-la, tu tens de falar. Aliás, vou-te levar um bocadinho mais, mas vou, talvez para explicar a minha ideia, eu talvez volte ao princípio dizendo o seguinte: também na escrita eu acho que os escritores escrevem, em geral, movidos por dois impulsos. Um, para evitar o repugnante, e outro, movidos por alguma coisa que os atrai. Eu tenho uma cena na minha vida que talvez explique porque é que eu escrevo. E aconteceu também, parece que as nossas escolas primárias são de facto um sítio onde nós colhemos muita coisa. Eu nem sequer andei numa escola primária, andei num posto escolar. A professora tinha só a 3ª classe e dava a 4ª classe. Portanto, era espantoso. Aliás, a escola era nitidamente a escola antiga, a escola do Estado Novo. Entrava-se e tinha a fotografia do Salazar, tinha a fotografia na altura do Caraveiro Lopes, a meio estava o Cristo crucificado e era a miséria dentro da sala. Eram 20 miúdos, 12 carteiras, a maior parte deles descalços, etc. Não é? E aconteceu... Isso foi no Algarve, portanto, na zona do Barrocal, em Boliqueime. Então, o que é que acontecia? Aconteceu a certa altura, que a professora tinha um sítio onde ficar. Ao fundo daquela miserável sala havia um miserável cubículo. Nesse cubículo estava uma cama, onde ela dormia, uma mesa com um fogão a petróleo, 2 cadeiras. E, a certa altura, apareceu um berço. Quando apareceu o berço, nós percebemos porque é que a professora tinha o corpo deformado. Percebemos que ela ia ter uma criança. A criança nasceu, chamava-se Francisco, nasceu por volta do Natal. E nós, a partir daí, a escola foi a balbúrdia completa. As pessoas vinham falar com a professora não nos ligava nenhuma, só ligava ao filho, nós trepávamos pelas salas, fugíamos para o mato, vinhamos falfados de cansaço, de brincadeira, não ligávamos nenhuma à escola. E a professora também não se importava nada. Aí, por volta do mês de maio, começou a esquentar, o sol começou a aquecer e começaram a aparecer répteis. E os miúdos andavam atrás dos répteis. Raramente apanhavam cobras, só havia um que apanhou, um que se chamava Guilherme, e os outros não apanhavam nada, apanhavam lagartos. Os lagartos punham-lhe um laço atrás, um laço no pescoço, e corriam atrás das raparigas que fugiam, como se pode imaginar. Então aconteceu que um dia a professora saiu do cubículo com o menino nos braços. Fazia uma gritaria tão grande que não se percebia o que é que ela dizia. Até que se compreendeu que havia uma cobra enrolada no berço da criança. Ora bem, foi a gritaria total, todos gritávamos, mas houve um miúdo que tinha uma vez apanhado uma cobra e que foi para dentro do cubículo. Conseguiu lutar com o animal. Pegou no animal. Com as 2 mãozinhas, eu tinha 9 anos. Nessa altura, eu tinha 7.
era um miúdo, digamos, com uma bata branca, o mais encardido possível que podem imaginar, como em geral as outras crianças. Ele pegou no bicho, o bicho ainda era grande, não é? Ele pegou com as duas mãos, não sei o que é que ele fez, que ele conseguiu esmagar dentro dele a cabeça e a cauda do animal. E quando aquilo estava já, o bicho, aniquilado, ele levantou a cobra em cima da cabeça e deitou-a ao chão. A seguir, ele começou a ficar branco como uma folha de papel, caiu para trás, desmaiado. A professora percebeu, não é? E nós, que tinha sido do esforço brutal que ele tinha feito. Puseram-lhe água, ele conseguiu reanimar e estava ainda tão, que dava bufetadas em toda a gente, nós que estávamos admiradíssimos, porque ele tinha sido capaz de fazer aquela proeza. Ora bem, o que é que aconteceu? Que eu estava presente, nunca me esqueci desta imagem. Porque foi uma espécie de Hércules, foi um Hércules, foi uma criança que venceu o medo, que batalhou, que pegou num bicho repugnante e que o esmagou. E isso foi com tanta, digamos, ele superou-se de tal maneira, de tal forma, que no fim desmaiou. Essa imagem ficou de tal maneira gravada na minha cabeça, como dois sinais. O sinal do bicho, que de facto ficou como uma forma primitiva na minha cabeça, como, digamos, a força do mal, de alguma coisa que vinha perturbar, que vinha completamente retirar a harmonia que nós vivíamos. E, por outro lado, aquele miúdo que eu achei que ele voou acima de nós. Achei e sempre passei a ver aquele rapaz com duas asas. Aquele rapaz, para mim, foi o símbolo de alguma coisa que foi a energia, a força, a capacidade de superar e que o fez por os outros. E isso foi tão importante, que veio até, digamos, ficou na minha cabeça, funcionou como uma imagem primitiva de uma força tão grande que ela acabou por criar uma modificação, enfim, uma transfiguração, porque essa é a matéria da arte. Nós pegamos na vida e transfiguramos-la. E então aconteceu que o meu primeiro livro, O Dia dos Prodígios, é exatamente sobre esse mito. O mito da cobra, digamos, que salta, e aí eu juntei as asas no bicho. Mas está ali, são os dois impulsos. É um impulso de repúdio e um impulso de elevação. Não é? Agora, o curioso é que eu tenho perguntado aos meus colegas dessa idade, uns são talhantes, outros são condutores de carros, outros são pedreiros. Eu, às vezes, encontro-me e pergunto-lhes esta cena. Eles não se lembram desta cena. E pergunto ao próprio, e para ele foi uma cena, entre outras. Não tem a ideia, não teve, digamos, ele não teve a noção que eu tive, ou pelo menos eu capturei dessa forma, como uma espécie de imagem fundadora da minha vida, imagem fundadora da escrita. E falando com os meus colegas da escrita, é o que eu sinto, é que as palavras que nós usamos não são só pelas palavras. Às vezes dizem, porque os escritores, os poetas, aquilo é palavras. Não. Em geral, são palavras que revestem mitologias, mitos. E o mito é toda a história que tende para a transcendência. Eu, pelo menos, aprendi assim com o padre Manuel Antunes. Toda a história que tende para a transcendência. E aquilo que os escritores fazem, eu penso que é o que toda a gente faz também. Quer dizer, não há ninguém que não faça isto na vida. Todos nós estamos captando da vida cenas que são fundadoras da nossa vida cotidiana, futura, nossa vida permanente, só que as pessoas têm pudor de as pôr em comum. Os escritores perdem o pudor de as pôr em comum. Digamos, os escritores pegam nas palavras, utilizam as palavras para falar dessas histórias rudes, destas histórias brutais que muitas vezes acontecem. Outras que são de subtileza enorme. E aquilo que funda a escrita e aquilo que funda a arte é precisamente o desejo de colocar alguma coisa, precisamente que voe, sobre a materialidade. Pelo menos é assim que eu entendo.
gostei muito da sua representação do escritor. E eu gostava agora de abrir um pouco o debate, pelo menos se alguém quiser interpelar algum dos nossos convidados, esteja à vontade. Ninguém quer? Ninguém tem dúvidas, inquietações? Ninguém quer levantar voo? Boa noite, Mariana Malta. Obrigada. Eu há uns anos li um livro que me marcou muito, que era, não me recordo da escritora, era norte-americana, era a Bíblia Sagrada, que é uma história que se passa, agora me recordo, acho que não é a Bíblia Sagrada, bom, mas não é importante, o que é importante é que era um livro que se passava no Congo, alguns por ali, em que os portugueses chegavam lá, nas caravelas, e depois há um dos conquistadores que fica lá porque os portugueses partem de repente, já não sei exatamente porquê. E o que me marcou muito é que esse português inicialmente fica ali perdido, não sabe muito bem o que fazer e é acolhido por uma tribo. E é acolhido e fica a viver com eles e depois, passado alguns anos, os portugueses voltam, não é? E claro, o interesse deles não é de facto conhecer aquela cultura, é mais roubar as riquezas daquele país, não é? E volta com, enfim, com os padres, não é? E toda a cultura portuguesa. E há um momento no livro, é um livro que me marcou particularmente, que é o rei daquela tribo, que tem imensa curiosidade em conhecer a nossa cultura e via-nos como uns seres muito mais evoluídos. E porquê? Porque nós tínhamos umas coisas que eram os livros, e havia aquele que acompanhava, não é, toda a expedição e escrevia as coisas que ia vendo e as coisas que iam acontecendo. E ele percebia que aquilo era algo muito superior à cultura que eles tinham, porque eles, precisamente como disse no início, eles não tinham a escrita, não é? Eles só tinham a fala e tinham o seu interior e os seus pensamentos, mas ele achava que se aprendesse, portanto o interesse dele naquele povo que vinha lá de um outro sítio que ele não sabia de onde era, o interesse é que ele queria aprender, ele queria de alguma maneira passar para a escrita a fala do povo dele. E por isso é que ele acolheu tão bem os portugueses, para que pudesse de alguma maneira então inventar a escrita da sua linguagem, não é? O português que vivia com eles dizia que não, que os portugueses eram mal intencionados, mas ele não queria acreditar nisso, porque eram um povo tão elevado, porque tinha a escrita. Quando eu vi esta proposta que nos é feita hoje, o pensamento como pré-escrita, portanto, para aquele povo africano, para aquele rei africano, a escrita era algo mais do que o pensamento, porque precisamente permitia passar alguma coisa do que estava no seu interior. E isso tocou-me profundamente. É algo que eu nunca tinha pensado, porque é algo com que eu nasci, não é? Eu nasci e foi isto que me ensinaram ali na escolinha do Flori, que foi onde eu andei, com os dominicanos, com as freiras dominicanas. E penso que é algo que nós, na nossa cultura, não pensamos sobre isso, da importância, de facto, da escrita para colocar em palavras também a passagem
do que é a nossa cultura, o que nós somos, não é? Como é que nós vivemos e depois o que nós pensamos. Portanto, é só uma interpelação, é uma pergunta, interpelação a estas duas pessoas tão bonitas que temos no palco. Muito obrigada. Não sei se ou a Lídia ou o Frei Bento querem dizer alguma coisa a propósito desta interpelação. Tem que... Não ok. percebi bem. Agora, há uma coisa que eu acho nisso tudo, que falaste, que falava agora. Há algo que era importante nós pensarmos. O profeta não é aquele que adivinha. É um clarividente. Quer dizer, vê o que os outros atordoados não veem. E não se dão conta. Ora, aquilo que eu acho que toda a arte, todas as artes, todas as formas de exprimir o silêncio, de exprimir o quê? Eu acho, não sei, mas tenho um bocado esta ideia de que fomos habituados a, por exemplo, a calar as coisas. Quer dizer, há bocado aqui dizia e também disse, e agora, que é o seguinte, nós precisamos de calmantes, não é? Quer dizer, de calmantes, quer dizer, as pessoas, caramba, se forem às farmácias veem o que se consome, quer dizer, de calmantes, até sob o ponto de vista da despesa nacional é importante. Agora, a única coisa que eu acho que pode acalmar é excitar. A fé não pode ser um calmante, tem de ser um excitante. O não se contentar, o não parar. Aliás, a meu ver, o místico é aquele que nunca consegue parar. Nunca consegue parar, porque há sempre mais realidade, há mais realidade do que aquilo que ele vai percebendo. E isso é que é a tarefa mística. E o que acontece é que os reveladores são os reveladores precisamente desse mistério que há nas coisas, desse mistério que há em tudo. Só que nós andamos atordoados por muitas coisas, pelas necessidades da vida, pelos negócios, pelos trabalhos, por tudo isso. A gente está anestesiada. E os calmantes é para nos anestesiar cada vez mais. Ora, o que acontece é que a arte não é para dormir. A minha avó dizia sempre, quando a gente estava muito buliçosa à noite e não adormecia, dizia, reza ao terço que vais ver que adormeces. Nós, muitas vezes, pensamos um bocado isso, quer dizer, ora, o que me parece que há de comum na religião, nas artes, na mística, na vida espiritual, como se costuma dizer, não daqueles exercícios que se fazem também codificados. Eu disso também não gosto, quer dizer, porque as pessoas pensam que têm ciência da mística e tudo isso. Não, fazer viajar as pessoas. Ou como dizia o Pedro, levantar voo. Quer dizer, porque nós estamos aqui também alapados, não é? Quer dizer, e todos. Ora, o problema é um bocado fazer este exercício de trabalho, de desconstrução das pseudo-evidências. Quer dizer, aquilo em que nós andamos é tudo em pseudo-evidências. Ora, também a filosofia existe para quebrar essas pseudo-evidências. A trabalheira devia ser das igrejas, seria para destruir pseudo-evidências, mas não dar
depois outras evidências, quer dizer, criar fome, criar sede nas pessoas. É isso que me parece que faz também a obra de arte, que também devem fazer também as fundações, como Serralvos e tudo isso, não é fazer consumidores, mas fazer provocadores, provocar. E isto é que me parece que é o trabalho, eu digo, por exemplo, na Bíblia, há de tudo, aquela pessoa tinha resposta para tudo, coitada. Agora, o problema é que a Bíblia é um mundo de séculos e séculos de escrita, de muitas vozes e tudo isso, e por isso ela é tão fantástica. Mas há uma pergunta que é atribuída a Deus, que é diante de uma morte, diante de um assassinato, que é o assassinato do Abel. A pergunta de Deus é: que é que fizestes do teu irmão? O que é que fizeste do teu irmão? O problema, o sangue dele berra, chegou aos céus, quer dizer, não pode ser. Ora, eu neste Deus que interroga, que não tem resposta, que não tem rosto, o único rosto que nós cristãos dizemos é o de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, o que é que andou a fazer? A interrogar e a armarem continuamente, fazer absolutamente se sacudiam. Ora, isto é que eu acho que ele era um poeta enorme. Porquê? E era um profeta porque não anunciava nada que iria acontecer. Ele estava a ver, era clarividente e ajudar a ver. Eu creio que a arte toda, todas as artes, ajudam a ver. Não são para tapar os olhos, não são para tapar os sentidos, não são para tapar o mundo. É para o destapar, para se poder voar, claro. Sim. Vamos ser muito breve, porque possivelmente há outras pessoas. Porque eu já agora só gostava de perguntar se um escritor tem que ter fé, independentemente da fé que estejamos a falar. Então, deixe-me essa ficar. Essa fica para depois. Sim. Não, porque, e desculpa, mas de facto a questão que foi posta pela senhora que falou, que eu não ouvi bem o nome, mas é muito comovente e acho que nos deve fazer refletir muito sobre o que está a acontecer. Nós ainda estamos na cultura do livro e eu não conheço o livro de que falou, mas de facto é muito comovente isso, não é? Quer dizer, uma tribo que olha para quem tem o poder de grafar, de escrever, e olha com admiração, não é? E depois descobre-se, não é, ao lado disso, que as pessoas que têm uma sofisticação já tão grande que podem escrever a sua história, podem narrar, podem cronicar sobre a vida, depois são ladrões e depois fazem mal aos outros, não é? Isso é de facto uma coisa, imagino, não é? Como eles não teriam ficado estupefactos. Aliás, há imensos livros sobre essa estupefacção, não é? Há imensos testemunhos sobre essa estupefacção, de que, afinal, os europeus que chegavam, afinal, acabavam por cometer coisas horríveis, e de onde haver o Bartolomé de las Casas, de onde haver o Padre António Vieira, e assim que tentaram que aqueles que tinham escrita, de facto, se comportassem de outra forma. Mas nós estamos na cultura do livro ainda que a cultura hoje se possa dizer que, apesar da proliferação tão grande, podemos estar à beira de uma cultura do não-livro. E isso deve nos fazer refletir sobre se trará espiritualidade ou se não trará espiritualidade. E se a espiritualidade é uma coisa boa ou não. Não é? Porque nós estamos aqui sentados, aqui todos uns em frente dos outros, como uma espécie de tribo. Possivelmente todos nós estamos de acordo que falar destes assuntos é importante, que ter espiritualidade é importante, que ler é importante, que ler
que é a arte mais difícil de todas. Tenho dito muitas vezes, fazer um bom leitor, fazer um leitor demora 20 anos. E, portanto, é a arte mais difícil, porque é a mais abstrata. Só com pequeninos riscos criar-se um universo inteiro, não é? Colorido, batalhas, paisagens, tudo a partir de pequeninos riscos, não é? É uma espécie de milagre da nossa mente, da nossa capacidade de transfiguração, de leitura de signos, não é? Mas, de facto, podemos estar à beira de uma outra cultura e nós podemos estar aqui a ser, digamos, pessoas arcaicas daqui a alguns anos. E por isso, a questão do livro que fundou uma cultura que criou, do ponto de vista laico, alguma coisa que é salvadora, que são os direitos do homem, portanto, não se diz agora os direitos do homem, que é um problema para as mulheres, mas diz os direitos humanos, não é? Eu sou muito antiga e ainda acho que dizer bem, eu ainda não me ofendo pensar que sou do género homem. Quer dizer, mas tenho medo, não é? Porque toda a gente diz senhoras e senhores, cavalheiros e cavalheiras, enfim, isto está sendo um problema muito grande, mas enfim, não falemos nisso agora. A verdade é que esse instrumento é um instrumento absolutamente extraordinário, que aparece, suponho, em 1948, depois da Segunda Guerra, depois das duas catástrofes extraordinárias que aconteceram na humanidade, e é alguma coisa laica, de facto, mas tem na base, digamos, é comum com os princípios cristãos da humanidade, da partilha. E a verdade é que nos últimos anos, apesar da tecnologia absolutamente extraordinária e magnífica que temos, há recuos imensos que nós estamos a sentir. E um livro que se prolifera de uma forma absolutamente extraordinária. Há dias disseram-me que em Portugal, por dia, surgem 30 livros novos. Não sei se é verdade, mas os livreiros devem saber. Simplesmente são pouquíssimo lidos, pouquíssimo comprados. Portanto, há aquilo que Virgílio Ferreira dizia. Virgílio Ferreira previa alguma coisa semelhante e falava numa espécie de câncer, de cancro da matéria livresca. Ele falava sobretudo em relação ao romance, em relação à literatura. Dizia, a partir de um certo momento, a proliferação vai ser tanta que significa a morte. Que significa a morte como, digamos, na questão da proliferação de um cancro. E, de facto, hoje, nós estamos a assistir a alguma coisa que é um recuo extraordinário nos direitos humanos. E o livro, tal como nós o conhecemos, aliás, livro, vem da palavra liber, que é o interior da casca da árvore, e isso é muito bonito que seja assim, não é? Mas que é um símbolo de um tempo, está passando para uma outra coisa, não há dúvida nenhuma. Nós não sabemos o que é que vai ser, mas nós sentimos é que a humanidade, eu não digo tal como ela é, mas como sonhávamos até há pouco tempo, que queríamos ser, começa a ter um sonho diferente. E esse sonho não é no sentido de uma igualdade, de uma fraternidade, nem da liberdade, é no sentido oposto. E é isso que eu acho que a questão da espiritualidade, a questão da arte de hoje tem de ser pensada. E se a arte é alguma coisa que é produzida, digamos, por criadores, depois a cultura é a sua divulgação, eu acho que é um momento de se pensar seriamente nisso, para se manter o fundamento daquilo que nós conhecemos como a humanidade, não é? Hoje vive-se muito numa espécie de fuga para um futuro, e toda a gente está encantada com um futuro de que não vê o rosto, mas pensa que é um futuro tão diferente deste, que só fica bem toda a gente dizer o futuro vai ser diferente. E aposta-se em alguma coisa que não se sabe bem o que é que vai ser. E eu tenho a ideia, talvez uma ideia antiga, de que enquanto nós não tivermos algum rosto definido, nós temos de defender aquilo que temos. E temos de defender uma ideia de que a arte tem um papel, a palavra é muito, enfim, muito grave se eu disser salvador, mas eu utilizo um papel salvador na sociedade.
admiro muito o que diz e a perspectiva de Frei Bento, não é? E de de todos aqueles que, a partir de um credo muito forte e sobretudo de quem, a partir de Cristo, isto para lhe responder, a partir que é uma figura absolutamente extraordinária, se não existisse, teria de ser inventada. Porque, de facto, é uma figura completa, é uma figura admirável, é uma figura... Por mim, eu não me importo que não tenha sido Deus. Sou franca. Por mim, é um exemplo tão extraordinário, que se há a divindade, ele aproxima-se dessa divindade. Enfim, cada pessoa está em seu patamar, não é? Ora, aquilo que me parece é que quem, de facto, vive pensando numa espiritualidade construtiva e não numa espiritualidade, como há dias o Ramos Horta dizia, o peace in, a paz interior, portanto, em que cada um, e ele falava do Dalai Lama, que diz que resolve o mundo com peace in, paz interior, cada um com paz interior resolve o mundo. Ora, seria bom que assim fosse, não é? Mas há uma paz que é construída de pessoa em grupos, não é? E se a espiritualidade serve para isso, e a arte é um dos baluartes ao lado da religião, ao lado da crença em Deus. Se a arte, que é essa busca contínua de uma totalidade sem a chave na mão, se isso de facto nos ajuda a criarmos, a reerguermos os direitos humanos, enquanto não houver os direitos transhumanos ou pós-humanos, mas pelo menos eu acho que o mundo do livro, nós devíamos falar do mundo do livro como o nosso mundo. Quer dizer, nós somos a era do mundo, nós somos da época do livro, nós somos da época do mundo do livro. O que virá depois, não sei, mas aquilo que une, sobretudo desde Gutenberg até agora, é o livro. E trouxe coisas extraordinárias para a humanidade, ainda que não nos tivesse salvo de catástrofes. E aquilo que para mim é comovente é esta lembrança de que houve uma tribo em que as pessoas pensavam que quem trazia o livro trazia uma luz, não é? E nós podemos não ter trazido a luz toda, não é? Mas trouxemos alguma luz. E isso eu tenho pena se, em vez de andarmos para a frente, se o livro e as outras artes, elas andam para trás. Ok. Não, eu não quero acrescentar nada nisto, mas há algo que me parece que a gente também, o livro, mas que sejam livros, porque também há a publicação de muita lixeira, quer dizer, e que só estraga as florestas, não é? Quer dizer, agora, o problema está, e aqui, é de dar testemunho. Por exemplo, eu sempre achei muita graça que Jesus não escreveu nada. Escreveu lá uma coisa na areia, não sabe bem o que é. O Eduardo Lourenço diz que gostaria de estar assim por trás de Jesus a ver o que é que ele escreveu. Eu digo, esteve a imaginar que os outros eram tontos, que queriam apedrejar aquela mulher. Mas, e depois fez a pergunta, daquele silêncio todo saiu a pergunta: quem não tem pecados que lhe atire a primeira pedra. Agora, o problema para mim, há uma cena no Evangelho de São Lucas, que eu repito muitas vezes, é que eles vieram assim muito ufanos, foram enviados a pregar e vieram todos, correu tudo bem. E Jesus achou que assim, de facto, correu bem. Mas alegrai-vos, sobretudo, porque os vossos nomes estão inscritos nos céus. A palavra céu era a palavra substituía Yahvé. Os vossos nomes estão inscritos no coração de Deus. Mas isto é a seguir, que diz que Jesus não disse assim, esta ceia boa. Disse uma coisa muito mais. Diz o texto
que Jesus exultou de alegria pela ação do Espírito de Deus. Porquê? Diz, séculos e séculos andaram a cegar-vos. Chegou a hora de abrir os olhos. Porquê? O que é que ele revelou? Que somos amados. O fulcro de uma espiritualidade é descobrir que no meio disto tudo não estamos condenados. Somos amados. E eu acho que toda a arte, toda a literatura, tudo o que há de melhor nas religiões deve ser para isto. As pessoas descobrir que são amadas. Porque a vida é maldita em muita coisa, não é? Mas o tornar mesmo a maldição uma obra poética, uma obra artística, é a salvação. Quer dizer, porque há qualquer coisa que eu acho que é a lixeira de todos os dias, da banalização de tudo. Essa é salva se soubermos que somos amados. Porque é uma orfandade enorme, ai meu Deus. Sim, acho que poderá ser a última, penso eu. Acho que terá que ser a última, dadas as horas a que estamos sujeitos. São duas coisas. Aliás, aquilo que eu queria dizer, perguntar apenas um comentário, uma coisa muito simples, eu não comparo de maneira nenhuma com as pessoas que estão aí, mas em grande parte já estão respondidas, pelo menos daquilo que me interessava. A primeira questão, ou o primeiro comentário que eu pedi era o seguinte. Nós vivemos numa época cada vez mais dominada pela tecnocracia. Isso é indiscutível, todos nós sabemos muito mais. E não sei até que ponto, ou melhor, julgo que sei, que a tecnocracia está a levantar e a prejudicar gravemente a palavra. Nós vemos como se criam estereotipos, palavras. Eu, por exemplo, vou comentar uma coisa que é um disparate completo, que eu vou dizer, que é o termo arrasar, que tornou um estereotipo para tudo e mais alguma coisa. É uma linguagem jornalística do pior que se pode imaginar. Eu julgo que a tecnocracia, uma sociedade tecnocrática, cria e tende a criar, independentemente do resto, das vantagens, das qualidades, mas a criar, de facto, em termos de linguagem, uma diminuição da qualidade. Passam a ser. Isto é um ponto. O outro ponto que tem mais a ver com a literatura, que é o seguinte. Eu julgo, e há muitas razões para isso, a concorrência, o interesse dos editores e, felizmente, a maior capacidade, cada vez maior, das pessoas saberem ler e escrever e, portanto, acederem a graus de literacia que há 50 ou 100 anos não existiam. Claro que isso é uma grande vantagem, mas, ao mesmo tempo, eu tenho cada vez mais a impressão que, estou a falar especificamente da literatura, se criam cada vez mais estereotipos, isto é, há determinados modelos, há determinado tipo de personagens ou de problemas, e depois há uma quantidade de escritores que querem, uns melhores, outros melhores. É evidente que nem toda a gente pode ser um Dostoiévski, nem toda a gente pode ser um Musil. E a propósito de Musil, há talvez a ideia que o Musil é um homem, para quem lá está, a tecnocracia representou muito. Eu não acredito. Eu acho que o Musil era um homem com um grande conhecimento da ciência. É um grande conhecimento da ciência. Portanto, eram esses dois pontos que eu gostava de mais um comentário, se é que é possível mais. Muito obrigado. Muito obrigada. Acho que vamos ficar por aqui, tem que ser, são 11h15. Não, diga, como poeta pode. Eu só queria dizer uma coisa muito pequenina, quero dizer como fiquei... Quero agradecer-vos imenso, quero dizer como me comoveu tanto as vossas palavras, e isto agora é só uma homenagem pequena que eu queria aqui fazer. Queria lembrar um poema pequeno de Emily Dickinson, em que ela fala da poesia, do amor e de Deus, que é uma coisa muito pequenina, que diz assim: crescendo de trovão até findar, depois o esboroar-se grandioso, quando tudo criado era escondido, isto a poesia ou o amor, os dois vêm coevos, ambos
nenhum provamos, um qualquer experimentamos e morremos. Ninguém vê Deus e vive. Eu acho que isto é aquilo que disse. Muito obrigada. Muito obrigada. Acho que não podíamos terminar da melhor forma, mas antes de se irem embora, deixem-me dar-vos este recado, que é a próxima conferência deste ciclo já vai ser no dia 10. Nós hoje falámos aqui da arte de tornar visível o invisível, pois a próxima vez vão ser as formas da invisibilidade. E terão como oradores o Luís Portela e a Joana Vasconcelos. Muito obrigada. Ba-da-da-da.